Olá, ouvintes, bem-vindos a um novo Tirinhas. Desta vez estamos três, estou eu, está o Sérgio, está aqui o nosso normalmente ouvinte, hoje participante, Pedro Trigo. Bem-vindo, Pedro. Olá, obrigado. O Tirinhas vai dar seguimento àquele primeiro Tirinhas que nós fizemos acerca de adaptações a videojogos de histórias de cómics, e desta vez vamos falar sobre os anos 90. Vamos começar por pegar numa coisa que nós falamos já no último Tirinhas e que o Sérgio amavelmente trouxe a revista de jogos de Spectrum, que é o Batman de 1989, que também existe uma versão para uma consola que surgiu em 1989, que é a Mega Drive. E é logo uma das primeiras adaptações que aparece na Mega Drive, é essa do Batman do Tim Burton. Sim, era porreiro. Sim, era porreiro. Era muito porreiro. Eu já não me lembro se era esse ou se era o segundo que tinha a parte de condução do Batmobile. Eu acho que esse também tinha. Eu penso que era o segundo. Era o segundo. Eu penso que era o segundo. Eu lembro-me que havia um que se conduzia para fazer as curvas, era preciso tirar um gancho para ele fazer a curva. Espera, eu lembro-me, isso não foi para consórcio. Podes participar, Vasco. É isso. É o segundo? Pronto, ainda bem. É o segundo. O Vasco acabou de participar, como sempre, e informa que é o segundo. Pronto, muito bem. Era isso. Depois o primeiro era só plataformas, mas seguia a história do filme do Tim Burton. Seguia o que é estranho na altura, porque eles tinham muito pouco tempo para desenvolver os jogos, e se repararem, a maior parte dos jogos baseados em filmes, muito pouco tem a ver com o filme original. Sim, e por acaso aquele é das poucas que é exceção a essa regra. Esse filme do Batman teve uma série de boas adaptações a videojogos. Sim. Mesmo nem só para SNES, também até para Spectrum e até para NES. Foi um dos últimos jogos a sair ali naquela fase e era bastante bom. Sim, eu lembro de ter no PC também. Sim. Era muito porreiro. E seguia a mesma historinha, tinhas a mesma parte dele a tirar o Jack Napier àquele tanque de produtos químicos, etc. E ele ficar com a cara deformada. Tinha tudo isso, estava muito porreiro mesmo. Muito bem feita essa adaptação. Outra que eu me recordo todos os filmes do Batman tiveram adaptações à Mega Drive, uns melhores que outros. Sim. E havia outro que era o Batman Return of the Joker, não era? Esse era para NES, salvo erro. Também houve de Mega Drive. Houve de Mega Drive. Seguia ele saiu antes do Batman Returns e era um bocado uma adaptação livre do que seria um Batman 2. E também saiu para o Mega Drive outro do Batman baseado no Animated Series. Sim. Também um bocadinho difícil de arranjar hoje em dia. Pois, porque é um problema que assola o pessoal que gosta de colecionar, que é os especuladores. Especuladores, resellers... Isso sai em todo... Mas agora pegou na cena dos jogos e esquece. Eu sei que é em todo lado, mas agora na cena dos jogos chegou e há pessoal que se vê, compra quantidades brutais de jogos só para depois... Mas isso é fenómenos que acontecem por todo lado. Isto agora um bocadinho off-topic, mas, por exemplo, há um Berserk que saiu no Brasil, que acho que é o número 13, onde a casca é a cena da... Pronto, e a capa até tem nudez. Então, acho que uma loja de cómics comprou basicamente o estoque todo. Então, aquilo virou raridade em 1 ou 2 meses. Pois. Boa ideia, não é, Vasco? Yeah. Não dês ideias, eles fazem mesmo isso. Pronto, mas eu ia dizer, outros jogos que eu me recordo nos anos 90, por exemplo, o X-Men das arcadas. O X-Men das arcadas, sim. Muito, muito bom mesmo, em que estamos a falar de um jogo de pancadaria, de scrolling horizontal. Bons tempos. Daqueles, por acaso é do meu género de jogos favoritos e que hoje em dia não... Também gosto bastante, é só aquilo jogar, não estás a pensar, vais seguindo. É isso, e gosto mais do que daquela perspectiva, porque depois, entretanto, há jogos de pancadaria 3D, mas que são vistos das costas do personagem. Hack and slash. Não é a mesma coisa, falta ali qualquer coisa. Este jogo dos X-Men era conhecido pelas más traduções do japonês para o inglês. As míticas do Magneto. O Magneto é I am the Master of Magnet, e como é que se chama? Emma Frost, que diz qualquer coisa do estilo Welcome to Die. X-Men Welcome to Die. Portanto, tinha assim umas coisas, mas o jogo era porreiro, e os personagens que dava para escolher, o Cyclops, o Wolverine,
A Dazzler, que nem é assim muito costume, Nightcrawler, Colossus. Tinha 6 personagens e acho que aquilo dava para jogar pelo menos até 4. Eu não sei se havia uma versão de 6, mas pelo menos de 4 para 4 jogadores havia. Assim como um de Tartarugas Ninja. Sim, Tartarugas Ninja, o Turtles in Time. É isso. Que também dava para jogar, havia uma máquina que dava para jogar até 4 jogadores. Era isso. E também havia do Punisher, que depois também foi convertido para Mega Drive. Sim, mais uma daquelas versões raras, não é? Essa é outra daquelas difíceis de encontrar. Que também era scroll lateral. Era side-scroller e se jogasse... Jogavas com o Punisher e Nick Fury. Era o Nick Fury. Se jogasse o Player 2 era o Nick Fury. Boa. Era muito porreiro e foi dos primeiros a aparecer em que tu podias mesmo pegar numa pistola no meio daquela coisa de pancadaria, de baterem toda a gente, dos membros dos gangues, etc., que dava para pegar em pistolas ou em metralhadoras e disparar. Estás a querer dizer que um jogo para crianças podias pegar uma pistola e matar toda a gente? Eu não estava a falar disso. Não estava a falar do rating de... Até porque aquilo não dá para crianças. 90. Estamos a falar também de, se falarmos da versão de arcada, que as crianças tinham que chegar à máquina, portanto também nunca podiam ser assim muito pequenas. É verdade. É verdade, mas se fosse muito crescidinho já dava. Exatamente. Por acaso eu não gosto dessa altura, foi da altura Havia salas de arcada que tinham bancos. Em que aquilo... Pronto, mas então, pá, eu estava... É como eu já jogávamos os dois. Eu nos anos 90 não estive propriamente dentro dos jogos de super-heróis, ou ligados muito a banda desenhada, mas eu lembro-me aqui de uma coisa ou outra. Estava aqui uma lista de jogos. Eu lembro-me, recordo-me de... Vocês jogaram algum jogo nas máquinas dos Avengers? Dos Avengers, sim. Tenho ideia também de ter jogado isto. Que é a versão para Mega Drive também, o Pedro tem. E a estava a falar... basicamente baseado... É basicamente uma adaptação um bocadinho livre de Captain America and the Avengers. Mas para a arcada tinha gráficos melhores. E não sei se para a arcada tinha mais personagens. Para a Mega Drive tinhas o Vision, Iron Man, Capitão América e Hawkeye. Muito fixe. Olha, e a propósito disso, também havia um que era Spider-Man The Arcade Game. Sim. Que era, não sei se te lembras desse, que era com o Homem-Aranha, claro, e depois tinhas a Black Cat, o Príncipe Namor e o Hawkeye, precisamente. E era também scrolling horizontal. Deu-me qualquer coisa desse. Era muito porreiro. Eu depois mostro isso. Era muito fixe esse jogo também. Logo dos primeiros maus da fita apanhavas o Scorpion. Sim. Uma Cargan e depois logo de seguida apanhavas com o Venom. Era assim muito fixe também. Mas há um jogo que para PC eu lembro de ter jogado, que é o Sam Max Hit the Road. Isso é aventuras gráficas, também muito fixe. Assim, para mim os anos 90 representam aventuras gráficas simuladores de voo e os Wing Commanders, que é outra categoria à parte. E o Sam Max, eu recordo quando apareceu, que aquilo também era o Sam Max e depois uma outra coisa que também, aquilo era tudo da Lucas Entertainment. Sim, LucasArts, que eles fizeram filmes e tem obviamente o Triwix e o Monkey Island, mas não são adaptações de quadrinhos, mas para mim são uma boa representação do que é o cartoon da banda desenhada dentro dos jogos. E em Click and Point, aventuras Click and Point, para mim funcionava muito bem. Sam Max, os três Monkey Islands, e eu estava... Day of the Tentacle. Que é uma continuação do Maniac Mansion, que foi um dos primeiros. Mas sabes que se jogares a certa altura dentro do Day of the Tentacle, tu jogas o jogo e jogas o Maniac Mansion. Sim, encontras lá o jogo original. Mas tem uma cena muito engraçada disso, depois quando aparece aquele jogo de Marvel que... A Ultimate Alliance, que há uma certa altura em que tu vais jogar e tu estás a jogar acho que é um jogo dos anos 80. Quando o Thor cai, anda a fugir atrás de crocodilos. Também que é passado com a ambiente de consolas dos anos 80. Isso faz exatamente a mesma coisa. Já não me recordo dessa parte. Quando falamos dos anos 2000, entretanto lembro. Ok, temos que ir ver isso. Isto bem, não é propriamente uma adaptação de um cómic, mas de uma ideia de um cómic, que é o Alien vs Predator das arcadas. Sim, que foi um jogo que nunca foi convertido e que é muito bom mesmo. Também side-scroller. Tenho a curiosidade de ter o personagem do Schwarzenegger, do Predador, uma versão biónica dele com um braço mecânico,
e com uma arma incorporada. Eu recordo de jogar o jogo do Predador para Spectrum. Era mau. Era Sim, muito sim, difícil, sim, sim. era uma coisa. Era super horrível. difícil porque tu ias a correr e tinhas que derrotar os outros soldados e de vez em quando aparecia-te a mira do predador atrás de ti e se tu parasses de correr um bocadinho que fosse, levavas um tiro daqueles de canhão de plasma e já ias. Não tinhas É por hipótese causa mesmo. disso que nós todos temos a sensação que os jogos hoje em dia são muito fáceis. Exato. É verdade. Sim, tinhas um tempo de loading fenomenal para depois tentares passar do primeiro ecrã e não conseguires. Nos jogos um minuto. Começavas por ser difícil pôs o jogo. Exato. Só o próprio facto de conseguir jogar o jogo. Eu lembro-me Já era do uma pessoal aventura. Take loading error. Lembro-me do pessoal estar a fazer figas para aquilo funcionar. O pessoal diz assim, não, é para dar sorte e tal. Era uma coisa muito boa. Uma coisa que eu me lembro de ter visto isto anunciado, mas nunca vi o jogo. O Spawn também teve adaptações nos anos Spawn 90. teve para Teve SNES. várias. Aliás, Teve várias a adaptações. Super Nintendo teve aí pelo menos duas adaptações Image. Spawn e Wildcats. Nada do Liefeld, que estranho. Desculpa, eu tenho o Dooms 4, que foi uma ideia original que ele teve das milhentas ideias originais que ele teve nos anos 90, em que aquilo supostamente era a imitação dos Fantastic Four, mas que já estava comprada pelo Steven Spielberg para fazer a adaptação do filme. Ok. Isso está na capa do livro. Pronto, justo. Pronto, que mais? Também houve uma série de outras editoras mais pequenas que tiveram adaptações para videojogos. X-Mutants teve uma adaptação para a Mega Drive. Sim. X-Mutants Era da Malibu. Malibu. Era da Malibu. Aqui não é X com X, é Ex-Mutantes. Ex-Mutantes. Exato. Não, mas é porque eu acho que isso. Porque a Malibu e a Valiant tinham certos acordos. Acho que também houve Exo Manowar. Exo Manowar teve Manowar, mais sim. à frente. Eu lembro de uns anos 2000, Exo Manowar versus Iron Man. Versus Iron Man, exatamente. Exatamente. E eu tenho ideia, não sei se foi. Mas também acho que houve para o Mega Drive. Houve. Tenho a impressão que sim. Tenho a impressão que sim. Mas olha que eu sei que a Malibu tinha muita ligação à Malibu, que pouca gente sabe, mas é a empresa que suporta a fundação da Image. Sim. A Image era um estúdio que estava suportado sobre a Malibu. E eles venderam eles tinham muita ligação na altura aos gamers. Portanto, mais isto depois, o que é que acontece? O que hoje acontece com as franquias... A Konami chegou a comprar, na altura comprou a Valiant, não foi? Sim, ou foi a Acclaim? Foi a Acclaim. Foi a Acclaim, exatamente, não Foi era a a Konami, Acclaim era a comprou a Acclaim. Porque assim, aquilo que está a acontecer hoje em dia, na questão dos filmes estarem a ser transportes, dos cómics estarem a ser transportes para filme, aconteceu nos anos 90, com muitas das franquias estarem... havia o boom das consolas, ou o primeiro grande boom das consolas, porque a gente não se pode esquecer que nos anos 90, nós ainda apanhamos aqui os espectros assim, nos Estados Unidos as consolas tinham morrido, por causa dos problemas da Atari. Sim. Ao ressurgimento das consolas nos States, com Graças à Nintendo. Graças à Nintendo. à NES. Por isso é que lá é mais famosa a Nintendo e a Super Nintendo e cá é mais o Mega Drive. Mega Drive. Sim, E a Sega houve essa Saturn. distinção. Saturn também. Mas isso já veio mais tarde. Pronto, e então, por causa dessa questão, ou seja, há o ressurgimento de muitas franquias, ou seja, há um grande desenvolvimento de jogos, nem sempre com grande qualidade, com jogos um dos piores jogos, mas acho que já nos anos 2000 ou finais dos anos 90, é o do Super-Homem, acho que é um do Super-Homem que é muito mau. É o da Nintendo 64. É considerado os piores jogos de sempre. É uma coisa horrível. Eles, a dada altura, tinham um Super-Homem. Tens que fazer um percurso Voar de sobre áreas anéis. e depois tens que estar a passar pelo meio de anéis. Mas que ele é um artista de circo ou qualquer coisa assim? Está bem. Turok, bem podia parecer, que havia outro, o Turok. Uhum. O Turok também o Turok que é um cómic dos anos 60, que depois foi reaproveitado pela primeira reencarnação da Valiant e deu origem a jogos. E acho que o jogo, pelo menos eu lembro de ver as críticas da Nintendo 64, acho que era considerado um dos melhores. Era muito bom, era um first person shooter muito bom. E tu falaste, no outro programa, de um que é o Cadillacs and Dinosaurs. Sim. Que também é outro grande baluarte das arcadas dos anos 80, que também houve um jogo que se chamava Second Cataclysm, era Cadillacs and Dinosaurs Second Cataclysm, mas que já não tinha nada a ver o tipo de jogabilidade para Mega CD. Chegou a ver. E acho que esse que era tipo daqueles shooters com pistolas, que tens mesmo a pistola para disparar contra o ecrã. Acho que era isso. Pedro, o que é que trazias aí mais? Tens aí mais jogos? Spider-Man, o Justice League Task Force. Justice League Task Force. E esse é um contra um, tipo Street Fighter, não é isso? É um jogo de luta. Falamos aqui muito de Marvel, Da mas Acclaim. DC... lá está, e aqui a Acclaim. Yeah.
DC sempre teve, não me lembro de muitas adaptações DC, ou melhor, não me lembro de tantas adaptações DC como Marvel. Yeah. Não dá-me ideia Algumas que... de Super-Homem, teve estas de Batman e as pouco de mais. Batman, mas lá está, as de Batman são a maior São- parte são do filme, Pois são é. de filmes. Pois é. Tens aí o Tournament Fighters de Tartarugas Ninja, Ninja, que também houve outro de Mega Drive, que era o Hyperstone Heist, Hyperstone Heist, que também é muito bom. que lá está, e aquele que falámos de arcadas, o Turtles in Time, não foi adaptado para a Mega Drive, mas foi para a Super Nintendo. Foi para Super Nintendo, exatamente. A Mega Drive teve outra versão, Uhum. É isso. Trazes um jogo de X-Men. o jogo de X-Men. Também houve outro que era o 2, que era o Que era Clone o- War. É. Clone Wars, Clone acho que era Wars, assim. o Apocalypse Clone. Mas acho que é para aí. Era assim uma coisa. Spider-Man and the Versus X-Men. é. Yeah. E que era contra o Arcade. Por acaso foram buscar assim um vilão muito estranho. Ok. O Arcade. Não, mas o arcade é perfeito para consolas. Sabes porquê? Porque ele, no fundo, o mundo lá, o que ele cria, aqueles mundos todos malucos, com armadilhas e não sei o quê, é perfeito. Sim, dá. Por isso, tu jogas no Ultimate Alliance o arcade exatamente por causa disso. Também houve um jogo para Mega Drive de Wolverine, que era o Adamantium Rage. Adamantium Rage. Yeah. Também era um jogo muito porreiro. Também houve aí uma série de. Houve um jogo de X-Men também para a Super Nintendo, de plataformas. Eu lembro-me de ter pelo menos a Psylocke e o Gambit. Houve, deve ser da mesma. Yeah. Semelhante a esse. É provável. E E agora? também houve um para Super Nintendo baseado no Infinity War. Ah, bom. Pois é, estamos a esquecer-nos também um bocadinho daqueles de luta da Capcom, Sim, que começou com X-Men Children of the Atom, Sim. muito bom. que é muito bom, que o Malafite era o Magneto e o penúltimo boss Era um era Sentinela, não, era o Omega Red. era o Juggernaut, não jogavas nem com o Juggernaut nem com o Magneto. Depois tinhas de facto um sentinela para jogar, tinhas o Colossus, o Cyclops, o Wolverine, claro, a Psylocke, a Storm e tinhas o Omega Red. Havia assim, e o Iceman também. Era um jogo muito porreirinho. Depois chegaram a fazer Marvel Super Heroes. Marvel Super Heroes, que era baseado no Infinity War, inclusive tinha a cena das joias do infinito. Sim. E por acaso era uma coisa que eles podiam refazer. Eles pegaram agora, fizeram recentemente um Marvel vs Capcom Infinite e que pega na história das joias do infinito. Podiam antes ter feito um Marvel Super Heroes com mais heróis da Marvel e sem personagens da Capcom. Acho que teria sido mais interessante. Seria. Acho que seria mais interessante neste momento. Embora que eles não querem incluir os personagens que sejam de filmes que não estejam sob a alçada da Marvel e então o jogo não tem X-Men e não tem Quarteto Fantástico Pronto, voltamos nós ao costume. e pronto, e tem Spider-Man por acaso, porque ele também entrou assim de repente, senão também não tinha. Agora, só para terminarmos a volta para os anos 90, a gente está a esquecer de uma coisa que acontece no Ocidente também, exatamente por causa do fenómeno do Super Nintendo, que é a vinda dos jogos de manga. É nessa altura que entram no mercado ocidental as adaptações de manga e anime para consolas. Aparecem as primeiras aventuras de texto deles, Sim. mas é click and point no caso deles. Assim, não são muito conhecidos, mas há muitas adaptações, por exemplo, do Armored Trooper Bottoms, que é um clássico de ficção científica de mechas. Só que os mechas aqui não são tipo Gundam ou Voltron, nada disso. São mechas mais científicos. E tens muita coisa dos Gundams, que é uma franquia gigantesca. Yeah. Mazinger Z também saiu. Mazinger, exatamente. E acho que também saiu qualquer coisa de Macross. Sei Macross, sim. Tenho ideia Não, que mas, sim. assim, todas as grandes franquias. Se quiseres abrir a caixa de Pandora, começa com Dragon Ball. Pois sim, sim. já no final. Sim, mas também havia para Mega Drive. Pois havia, mas já E no para final dos anos Super 90. Nintendo houve para aí 4, salvo erro. Yeah. Sim, mas aí é que está. E Isso. muitos deles nem saíram aqui. Uma das grandes portas de entrada do manga no Ocidente tem a ver com o aparecimento dos jogos. Na minha perspectiva, assim, há entradas pequenas dos mangas, mas eles estavam muito em nicho. Mas o grande boom tem muito a ver com jogos. Antes disso até tinhas alguns para SNES de Saint Seiya, Fist of the North Star. Fist of the North Star chegou a ver para Spectrum, que eu recordo-me disso. Por isso, Sim, havia assim uma série de coisas. só que a lista de títulos é interminável. Yeah. De outros mercados, tínhamos também aqui umas sugestões que o Pedro tinha falado há Existem pouco. também algumas coisas, adaptações de franco-belgas, especialmente para Mega Drive. Houve aí
houve algumas boas adaptações. Houve Asterix, Strunfs e uma que eu me recordo de ser um jogo bastante bom, o Tintin no Tibete. Ok. Tinha bons gráficos, tinha uma aventura muito fluida e lembro-me de ser um daqueles bons jogos, apesar de ter passado um bocado debaixo do radar de muita gente. Isso é da Ubisoft. E eu creio que é da Ubisoft. Ou é da Silmarillion, já não sei, mas eu lembro que é da Ubisoft. É da Ubisoft, que era o grande estúdio francês da altura. É. Ok. Eu lembro-me da Asterix também nas arcadas, que era um jogo também muito engraçado. Escolhias entre o Asterix e o Obelix, podias mesmo escolher nesse. E era daquelas cenas de pancadaria clássico, bater em romanos. Mas é que tu não estás a ver, aparece mesmo os balões com as onomatopeias de bife, bof, traf, não sei o quê, e depois eles pegam num romano por uma perna e rodam com ele por cima da cabeça e atiram. Tem tudo isso. Gosto de dizer que o Asterix valia a pena. Não, e aparece a cena deles usarem a formação em tartaruga, aparece isso. Eles com os escudos e com as lanças e parecerem assim, é mesmo engraçado. Não, essa formação em tartaruga não era o primeiro boss. Era por aí. Acho que era por aí. Era qualquer coisa assim, aparece, é mesmo fixe. Yeah. Eu também me recordo, e falar noutros mercados, voltamos ao mercado inglês, havia uma adaptação do Judge Dredd do filme de 95 para a Mega Drive também. Era um jogo de plataformas. Eu agora estava aqui a ver uma coisa que vocês não falaram e vocês são grandes fãs. Vocês são grandes fãs. Eu não sei se é dos anos 80 ou 90, mas há adaptações do E-Man. Há adaptações do Mas para a Mega Drive não. Para a Mega Drive não. Para a Mega Drive não, houve para Spectrum. Foi. Eu queria parecer que... Houve para Spectrum. Mas era da série ou era do filme? Não era do filme. Houve do filme também. Houve um do filme. Mas houve dois... Um dos primeiros que era da série. Sim. Houve pelo menos dois. Havia um visto de cima, que era tipo o Gauntlet. Que era visto de cima e percorrer um labirinto. E havia um que era de lado, que tu tinhas que percorrer a parte exterior em Eternia e depois tinhas que entrar no castelo e tentar derrotar. Eu lembro-me, havia uma adaptação dos Thundercats que eu joguei. Houve uma adaptação de Thundercats que houve para Spectrum e houve para Commodore Amiga. Era scrolling horizontal. E, entretanto, também há, mas isso bem mais recente, outra adaptação de Thundercats que foi da série nova, mas isso deixamos para os anos 2000. Deixamos para o próximo. Por outro lado, há uma curiosidade. Chegou a haver isto para falar de uma coisa que é o processo reverso, que é adaptações em cómic de coisas de videojogos. Também as há. Nesta altura dos anos 90, em Inglaterra havia uma coisa muito engraçada que era o Sonic the Comic. Havia um cómic dedicado a Sonic. A curiosidade está em que, de facto, não tinha só histórias de Sonic. E então, há histórias do Streets of Rage que saírem no Sonic the Comic, em alguns números. A arte é sofrível. As histórias também. Eu tenho um cómic de Double Dragon. Yeah. Double Dragon? É da Marvel. Mas é uma curiosidade. E também chegou a ver, a de Streets of Rage cheguei a ver, não a versão oficial, por assim dizer, cheguei a ver, arranjado na net. Também há de Shinobi. Histórias de Shinobi, que não sei se foi uma, se foram duas, que apareceram em cómic e que foi dentro do Sonic da Comic. Portanto, esse não sei como é que era a arte, também não devia ser tão diferente da de Streets of Rage. Uma run relativamente pequena. Foi aquilo, há 3 histórias de Streets of Rage que não são adaptações dos jogos sequer, são, por exemplo, histórias que se passam naquele universo com aqueles personagens. Mas é engraçado. E por último, tens a fusão perfeita, que não é uma adaptação, e é um jogo que saiu também para a Mega Drive, que é o Comic Zone. Que é demais, é um jogo que se passa dentro de um cómic. E então é um criador que é puxado para dentro do seu próprio cómic, pelo mal da fita, e que lhe vai desenhando à frente dele obstáculos e os vilões do próprio cómic que o tipo tinha criado, e ele tem que andar a saltar de vinheta em vinheta, rasgando as páginas, etc., e virando a página. Tu vês mesmo isto ao longo do jogo e vai combatendo os inimigos que o
que o tal grande mal da fita está a desenhar na página à frente dele. Esse jogo é muito bom por ser numa altura boa da Mega Drive, já num fim do ciclo de vida em que os programadores já sabiam as potencialidades da máquina, e então foi um daqueles que é considerado do pináculo da Mega Drive. Ainda para dar uma referência, por exemplo, também a entrada de alguns desenhadores e argumentistas de banda desenhada para dentro do universo dos jogos. Eu lembro-me de um que joguei, que é o Beneath a Steel Sky, cujos layouts é feito por Dave Gibbons. Dave Gibbons num dos seus auges, que é logo a seguir a ter feito X-Men, a ter feito Martha Washington, a ter feito uma série de coisas. E esse jogo é assim, eu joguei, mas nunca consegui arranjar a versão que tem o cómic. Há um cómic do Dave Gibbons que acompanha o jogo. Bom, não sabia. Pois é. Não fazia ideia. O Beneath the Steel Sky é um jogo com um argumento brutal. Sim, o jogo não é assim muito longo. É um click and point, mas a história. Sim, aquilo nem é um jogo muito longo, mas é muito bom. É um ambiente cyberpunk, assim, meio pós-apocalíptico, meio cyberpunk, que é muito porreiro. Muito porreiro mesmo, é aconselhável. Também chegou a sair nesta altura para PC o Aliens, a Comic Book Adventure. Sim. Que era um point and click também, e era por exemplo, a jogabilidade em si acho que não valia grande coisa, mas tínhamos, aquilo era baseado para aí nos primeiros cómics que saíram de Alien da Dark Horse. Também era eu acho que é assim, corrija-me se eu estiver errado, mas eu acho que dos Aliens é das que existem mais adaptações. De certeza. Certeza. Isto é interminável. Exatamente por causa das questões depois do cruzamento de Aliens contra Predadores e contra tudo e mais. Terminator e Robocop. Robocop vs Terminator, que é outra adaptação. Olha, lembraste-te boa, porque isto saiu em cómic e depois é que saiu na Mega Drive. Também um clássico de Frank Miller com arte de Walter Simonson. E o jogo, para além de espetacular, é super difícil também. Lembro-me de estar tempos... Era mais fácil fazer um bom jogo do que hoje em dia. Tempos infinitos a tentar passar... Porquê é que eu digo isto? Repara, na altura... Qualquer jogo que saísse, tinhas uns que eram muito maus, mas a maioria eram bons. Tu conseguias fazer um bom jogo. Tu hoje em dia, a maior parte dos jogos... Basicamente o que eles não se esforçam para fazer é do género, vamos aproveitar que temos o nome e lançarmos qualquer coisa. Que já foi assim, voltando aqui um bocadinho à parte retro, que é a minha especialidade. Sim. A Atari 2600 estourou exatamente, mas não foi só por causa do ET. Estourou nos Estados Unidos exatamente por causa disso, ou seja, a pressa de lançar coisa era tão grande que a qualidade foi descendo cada vez mais ao famoso ET, que é até um comentário muito giro na net sobre a procura do depósito do aterro em que eles encontram no fim. Encontraram o aterro e o mais engraçado, e atestando a qualidade no jogo físico em si, não do jogo propriamente dito, havia jogos desses ainda a funcionar e estiveram enterrados durante décadas. Aquilo é que mais baratas, também ficamos a saber das baratas, os jogos. Os jogos já têm. Sobreviveram ao holocausto nuclear. Exatamente. Mas exatamente, o estouro que há das consolas nos anos 80 nos Estados Unidos tem a ver exatamente com esse fenómeno, ou seja, lança, qualidade 10. Sim. E Pronto, e nesta fase por acaso não, nesta fase são mais os jogos que prestam do que os jogos que não prestam. Foi uma coisa... Ou é uma recordação da infância que toda a gente quer dizer. Exatamente, podemos ter esse fenómeno. Olha que neste caso não. Volta a jogar, a maior parte deles ainda te dão prazer. É mesmo isso. Bom, parece que este Tirinhas fica por aqui. Saímos dos 90s. Saímos dos 90s, em breve voltaremos para os anos pós o apocalipse do vírus do ano 2000, em que o mundo ia acabar. Até ao próximo programa, então, fiquem por aí. Obrigado, Sérgio, obrigado, Pedro, por terem participado. Obrigado.